Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte e começa agora o Entrevista Especial. A taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% por ano no Brasil entre 2011 e 2022. Já o número de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos de idade cresceu 29% ao ano no mesmo período. O estudo foi concluído pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Mas o que está acontecendo com a saúde mental das crianças e adolescentes? O que explica o aumento de depressão nessa faixa etária? Eu convido para falar desse assunto tão importante a doutora Karen Scavacini, psicóloga e fundadora do Instituto Vitaleri. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Olá, Tabata, muito obrigada por me receber aqui e olá a todos que estão nos assistindo. Doutora, eu começo te perguntando o que explica, se há, né, uma explicação para esse aumento no número tanto de depressão, né, de casos de depressão, como também de suicídio entre crianças e jovens. Bom, as nossas taxas, elas já estavam aumentando antes do período pandêmico e precisamos entender que quando falamos de depressão, nós temos questões tanto biológicas como sociais, como da história daquele jovem, como da forma como ele lida com as questões, com o seu dia a dia. Então a gente já estava observando esse crescimento e tivemos aí o período pandêmico, que foi como se fosse uma tempestade perfeita no sentido de aumentar esses números. Porque num período onde o jovem precisa ter uma sociabilidade grande, onde o seu cérebro ainda está em desenvolvimento, ou seja, o cérebro do jovem, ele termina de se formar por volta dos 21, 25 anos, e até lá ele tem maior dificuldade de entender não só como reagir ao que acontece à sua volta, a ter um pensamento mais crítico, a lidar com as suas frustrações, com as suas dores. Ele ainda não tem um desenvolvimento emocional, né? Ele está construindo esse desenvolvimento emocional. E ele ficou 2 anos sem ter uma sociabilidade que é fundamental para que ele consiga se desenvolver no relacionamento com os outros e também no relacionamento consigo, que a gente entende que hoje o que a gente vê tem relação não só com esse período pandêmico, esse isolamento que esses jovens passaram, mas como também jovens que estão com uma dificuldade maior de lidar com as suas frustrações, de entender os seus sentimentos, de nomear os seus sentimentos, de saber o que fazer com isso, e também com jovens que têm feito um uso algumas vezes excessivo da tecnologia e se relacionado muito pela tecnologia e em famílias que também têm um uso muitas vezes exagerado. Então, quando a gente olha todos esses pontos nesse grande quebra-cabeça, a gente entende um pouco mais esse aumento das taxas de depressão e depois das taxas de suicídio. Só quero deixar claro que nem todo mundo que tem depressão vai ter um comportamento suicida e que o suicídio também ele tem um fator multi, né? Então ele é multifatorial e aí eu tô falando de questões sociais, de questões culturais, de questões psicológicas, psiquiátricas, econômicas e também tecnológicas. Eu ia te perguntar exatamente isso, doutora, se o suicídio, né, se o ato ele está ligado com algum transtorno mental, como no caso depressão, né, mas como você mencionou, são multifatores, né, que contribuem para essa atitude. Agora, doutora, você comentou que os jovens hoje eles estão mais conectados, né? A gente vê que realmente as relações pessoais, elas estão muito mais distantes, né? Realmente muito mais ali ligadas no celular. Como que isso
pode contribuir para esse aumento de transtorno mental das crianças e jovens? O quão é importante que eles saiam juntos, tenham um tempo de brincar, um tempo de socialização no parque, em casa, mas ali, olho no olho? Tá, é fundamental isso que você está perguntando, porque a criança ela só deve ter acesso ao dispositivo eletrônico quando ela é um pouco mais velha. E a gente vê, especialmente no Brasil, que crianças estão tendo acesso muito cedo a toda a parte de tecnologia. E eu estou falando de crianças de 1 ano e meio, de 2 anos, e que isso pode ter um impacto na formação cerebral que a gente ainda não entende completamente esse impacto. E quando a gente pensa, né, quando essa criança vai crescendo e ela começa a ter as relações, se usa-se o tecnológico como uma babá eletrônica, isso tem um resultado que não é favorável, que vai ter um aumento de ansiedade, que pode ter um aumento de depressão. Quando a gente pega mães e pais que também ficam o tempo inteiro usando a tecnologia, isso e deixam de ter essa relação com a criança, e para a criança essa relação, esse olho no olho, esse vínculo é fundamental. Então isso começa dentro de casa, a gente precisa começar a pensar no uso da tecnologia dentro de casa pelas famílias. E as redes sociais, elas só podem ser utilizadas a partir dos 13 anos. Só que quando a gente olha dados, por exemplo, do TIC-Kids e de outras pesquisas, vão nos mostrar que as crianças a partir de 8 e 9 anos já têm acesso a essas redes. Quem que criou essa conta? Os pais criaram essa conta, muito provavelmente. Então, crianças não devem ter acesso à rede social, porque elas não sabem lidar emocionalmente com o que acontece lá dentro. Às vezes, elas nem percebem que elas podem ser vítimas de uma violência, fora todas as questões das violências que ocorrem no online, e aí eu estou falando não só de ter acesso a conteúdos que podem trazer questões de autolesão, de suicídio, como também pornografia, pedofilia e muitas outras violências que podem ocorrer. Só quero também deixar claro que a gente pode sim usar a tecnologia muito a nosso favor, porque também tem muitos grupos de pertencimento nesses locais e que ajudam muito os jovens. Não é só o tempo de tela que a gente precisa observar, porque o quanto essa criança ou esse jovem está utilizando, para além das horas, eu estou falando se ele está tendo um uso ativo dessa tecnologia, ou seja, ele vai com uma intenção de uso, ou se ele está fazendo um uso passivo, por exemplo, vendo um vídeo atrás do outro, sem refletir no que está acontecendo, com o tempo passando rápido e ele indo de um vídeo atrás do outro. Como ele fica depois desse uso, ou seja, ele fica mais ansioso, ele fica mais nervoso, se você tira o dispositivo dele, ele tem alguma crise, ele fica muito bravo, são sinais de que esse uso e essa relação com a tecnologia precisa ser revista. Doutora, E quando o jovem fica... Desculpe. pode continuar, por favor. Quando o jovem fica muito isolado com a tecnologia, a gente também precisa entender se ele está, por exemplo, sofrendo um bullying na escola, se ele está sendo isolado no presencial, né? E ele acaba indo pro tecnológico, para o uso desses dispositivos como uma forma de se proteger, de conversar com outros jovens e até ele pode estar sofrendo um cyberbullying. Então, esses pais precisam estar atentos se esse jovem está sofrendo uma violência, mas também, tá muito importante, se ele está fazendo uma violência com um outro jovem. Com certeza. E aí, como que a gente pode, então, perceber os sinais, doutora? O que os pais devem observar? E aí eu vou emendar uma outra pergunta com relação à escola, né? Como que a escola deve agir nesses casos? Esse tema, depressão, suicídio, deve ser tratado na escola? Bom, vou começar com a tua primeira pergunta. Como que os pais podem perceber?
E aí perceber que tem um sofrimento emocional intenso, que pode ser tanto relacionado à depressão, como já uma ideação suicida, e quem vai poder fazer essa avaliação é o psicólogo, é o médico psiquiatra. Então, mudanças de comportamento, quer dizer, esse jovem passa a ser muito diferente do que ele era, um isolamento, aumento da agressividade, pode ter o início do uso de álcool ou drogas. Ele pode falar sobre isso e ter postagens de que ele está triste ou até que ele está pensando em fazer alguma coisa. Pode ter sinais de autolesão, então marcas, cortes, cicatrizes, diminuição das notas na escola, desse rendimento escolar, não querer ter acesso a outras pessoas ou ficar muito incomodado quando está com outras pessoas, são alguns dos sinais que a gente vai observar. Se alguém perceber esses sinais, precisa agir. É importante que não fique passivo, esperando para ver se isso é só da adolescência ou se isso vai passar. Sinais de depressão também, como não querer fazer as atividades que antes gostava, não ter mais prazer em fazer as coisas. E o contrário de depressão não é felicidade, é vitalidade. Então, um jovem sem vitalidade nos chama a atenção. Levar para uma avaliação de um especialista se desconfiar de alguma coisa. Não tentar fazer diagnóstico por rede social, porque isso também não vai funcionar. Perfeito. A escola, por si, pode também, então, ter muitas ações. A gente precisa sim, Tabata, falar abertamente sobre suicídio, sobre depressão, sobre transtornos mentais nas escolas, porque é só quando a gente fala abertamente que a gente pode mudar. Porém, a gente precisa ter algumas questões de segurança nessa fala. Então, a gente precisa não só mostrar os sinais, os sintomas, entendendo que nem todo mundo dá os sinais de forma clara, mas precisa ficar de olho nesses alunos, precisa conhecer esses alunos, mudanças no comportamento desses alunos, se eles também têm essa diminuição de notas e, principalmente, se esse aluno está sendo vítima de violência, de racismo, de homofobia ou qualquer tipo de violência que possa acontecer numa escola. A escola, ao ter uma notícia ou ao perceber alguma coisa, ela precisa agir. Ela precisa não só chamar esses envolvidos, como trazer a atenção para a escola, chamar os pais, discutir isso dentro da comunidade escolar e dentro do dia a dia da escola, ela precisa ter conversas, ações, aulas que falem de educação socioemocional e que possam dar conta desses assuntos dentro do ambiente escolar. Até para que as emoções, os sentimentos sejam validados, né, doutora, para que algo possa ser feito antes, né, de que esse quadro piore, porque há como prevenir, né, doutora? Com certeza, Tabata, há como prevenir. A gente pode prevenir quando a gente age com relação às violências, quando se promove a saúde mental, quando você tem uma escola inclusiva, uma escola que se preocupa com os alunos, na sua parte socioemocional também, quando você inclui esses pais, quando tem acesso ao tratamento de saúde mental, à avaliação de saúde mental, e quando você educa, né? Porque as pessoas elas agem a partir do que elas sabem. Se elas não sabem que aquilo pode ser um sinal, o que elas podem fazer? Então, tem sim muitas formas de prevenção, e embora a prevenção não é perfeita, ela é possível. E a gente pode sim, não só eu, você, a escola e todo mundo aqui que está nos assistindo, ter um papel importante na prevenção do suicídio. Com certeza, doutora. É um tema que é da sociedade, não é individual, não é particular. Doutora, eu quero te agradecer muito pela sua análise, pelas informações que você trouxe aqui, as recomendações para que os pais, os responsáveis, estejam atentos, né, para que a gente possa, juntos, diminuir essas taxas de depressão, de transtornos de modo geral e principalmente de suicídio. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir, falar contigo. Tabata, eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço e até logo.
Até! Nós acabamos de conversar com a psicóloga doutora Karen Scavacini. E o Entrevista Especial fica por aqui, mas você pode conferir esse e outros programas no nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.